Bem, vamos começar. Hoje eu vou falar sobre os princípios de design de personagens, né? Nesse caso, de personagens. Então, eu listei alguns princípios, tem mais do que os que eu listei. Eu listei os que eu acho mais importantes. E alguns deles eu vou falar mais por alto, como cor, por exemplo, porque cor dá assunto para um vídeo sozinho, né? Separado. Então, eu vou falar um pouco de cada um. E eu acho que isso vai ajudar bastante na hora de vocês criarem personagens, ou até mesmo na hora de desenhar, se vocês estiverem desenhando alguma comissão ou algo do tipo, vai ajudar bastante. Bem, vamos começar. Primeiro eu vou falar da linguagem das formas, que são as três formas principais: círculo, triângulo e quadrado, né? Então, o que, que cada forma representa? O círculo, eu anotei aqui, representa inocência, vulnerabilidade e um personagem amigável. E um exemplo ótimo é o Mario. Eu estava pesquisando um personagem para que se encaixasse nesse princípio, aí eu lembrei do Mario. Olha o nariz dele, redondo, os olhos redondos, a cabeça completamente redonda, tudo, a orelha redonda. Aqui não está ele inteiro, mas a barriga dele é redonda também. Então ele foi feito para ser amigável, certo? Um personagem bem amigável, ele feito completamente com formas circulares, tá? Então esse é um exemplo muito bom de personagem que se encaixa nesse princípio. O próximo é o triângulo, certo? Ele geralmente ele está associado com energia, perigo, movimento, raiva, tensão, excitação, força, confiança e muitas vezes usado para vilões. Você vê muitos vilões em animações da Disney, ou aqui do lado eu botei o Coringa, e usam muitas formas triangulares, seja o cabelo, espinhos em algum lugar, entendeu? No ombro, alguma coisa, eles vão usar triângulo que quer dizer essa, essa personalidade dele. Mas nem sempre é só usado para vilões. Você pode fazer um personagem, por exemplo, que ele é confiante e usar o triângulo nele em algum lugar do design, entendeu? Seja no formato do corpo dele, eu não sei, alguma maneira. Então, aqui o exemplo do Coringa, ótimo, perfeito. Triângulo no cabelo, triângulo de novo, olhos, nariz, rosto, cabelo aqui em cima, completamente. Só triângulo ele tem. Triângulo, 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 triângulo. Ninguém mais, nenhum maior vilão do que o Coringa, certo? Perfeito exemplo de triângulo. Quadrado, que é o terceiro e última das formas, representa geralmente resistência, firmeza, algum personagem que seja pesado, né? E está às vezes muito relacionado a personagens com personalidade bem chata, seja um personagem que seja mais velho e ranzinza, ou sei lá, um personagem que seja bem chato mesmo, muitas vezes o quadrado, né? Então, teimosia está aqui, mas também usado para força e confiança, que é o caso do Super-Homem. O Super-Homem é um bom exemplo, que eles usam muito quadrado, olha o rosto dele, olha o torso dele também. Usam muito, até a capa dele está lá feita. Você vê que o Super-Homem e o Batman, por exemplo, esse desenhista ele usa mais ou menos as mesmas formas para o Batman, mas o Batman ele tem os triângulos do chifre, certo? A capa dele atrás é toda com triângulo. A luva do Batman, que é a mão dele, tá? Tem três triângulos, de novo, e até o morcego no meio, certo? Sim. E o morcego no meio. Então, ele simplesmente usou muito mais triângulo no Batman, porque quer dizer dessa personalidade do Batman que é completamente diferente do Super-Homem, né? O Batman tem esse. Ele não é o herói convencional, né? Então, o que ele fez? Ele misturou as formas, e isso é algo que você pode fazer na hora de criar seu personagem. Você não precisa ficar com uma forma só, personagem só com quadrado, só com triângulo igual o Coringa tem aqui, ou só com círculo igual o Mario.
Então você pode simplesmente misturar as formas e fazer um personagem mais complexo. Quando você mistura as formas, a personalidade é mais complexa. O Batman é uma mistura de formas, na verdade. Ele mesmo usa o quadrado e o triângulo para o Batman, certo? O Robin aqui até eu botei sem querer, eu nem tinha pensado nisso, mas olha só o olho dele como está redondo. Usou forma redonda, até no escudo do R do Robin lá é redondo também. Até o cinto do Robin é redondo, aqui o do Batman você não vê isso. Então, ele também usou essa mistura no Robin. O Robin é muito mais amigável, né, como personagem que o Batman. O Robin é um moleque que está longe de ser ter essa personalidade do Bruce Wayne, do Batman. Né? Então essas são as três formas. É legal você saber o que cada uma delas representa. Esse dia eu estou fazendo personagem, eu estava fazendo, que eu terminei hoje, de comissão. E, claro, o cliente escolhe as coisas que às vezes você acha que não faz muito sentido, mas você tem que seguir porque ele está pagando. Então ela pediu, ou ele, uma personagem, uma mulher que tinha a armadura toda preta e era uma meia gigante, né? Tipo uma personagem de quase 3 metros, eu acho, que é uma raça do D&D, com a armadura toda preta e tal. Ele queria, talvez, não muitos espinhos na armadura, mas ao mesmo tempo ele me falou, ela tá sempre sorrindo. Aí eu pensei, cara, se ela tá sempre sorrindo e ela é amigável, eu não vou fazer um monte de espinho na armadura dela. Então simplesmente passei um pouco por cima do que ele falou. Eu não botei o exemplo aqui, mas eu passei um pouco por cima do que ele falou e fiz a armadura mais arredondada, porque ela tem essa personalidade, está sempre sorrindo, ser amigável. Então eu tive que manter o preto e tudo mais que ele pediu, não tem jeito, mas a armadura ficou com forma mais arredondada, justamente para highlight, para deixar mais clara essa personalidade dela. De ser amigável, estar sempre sorrindo, certo? Então isso é algo que você pode usar a seu favor, seja na mistura das formas, ou sei lá, quando você estiver pensando no seu personagem, criando, usa a seu favor, que é muito bom. Tá? O segundo princípio que eu vou falar são cores e valores. Na hora de você criar seu personagem, você pode usar tanto as cores quanto os valores para direcionar o foco do espectador para onde você quer, certo? Então aqui eu dei exemplos novamente. Super-Homem aqui. Olha o Toad, né? Ele foi criado só com vermelho perto do rosto. Ele é um personagem muito pequenininho, geralmente você vai olhar direto pro centro dele, porque ele não tem mais nada ali. Mas ele usou um vermelho em cima para você não perder o foco na parte de cima da, da, do design, certo? Se fosse tudo branco, por exemplo, se você tivesse aqui tudo branco, o foco é estar direto na camisa dele. Provavelmente o primeiro lugar que você olhar, por causa do amarelo. O amarelo, o vermelho e o laranja têm esse poder muito grande de puxar o foco, né? E as cores também, elas têm significado. Cada cor pode ser usada com um certo tipo de personalidade, na hora de criar os personagens também. Eu não vou entrar nesse mérito, porque aí a gente vai ter que falar muito sobre cor e tal. Vou parar por aqui, mas é algo que é bom você chegar lá e estudar, dar uma olhada e tal. Pelo menos aprender o básico por enquanto, para depois entrar e aprender mais a fundo. Mas você vê o Toad, ele fez isso, o design, certo? O Super-Homem é outro exemplo. Ele pegou o amarelo, botou lá no escudo do Super-Homem. E se você for pegar os valores do Super-Homem, que é interessante, eu botei até aqui embaixo. Ah, não, não botei não, perdoa. Mas com os valores do Super-Homem, se você botar para cinza, deixa eu ver se eu consigo botar aqui rapidinho. Ah lá, opa. Os valores puxam a atenção para cá. Então ele usou tanto os valores quanto as cores para puxar o foco para onde ele queria. Claro que o escudo dele é muito importante, o rosto é sempre importante, já é natural que você vai olhar para o rosto, é natural do ser humano que vai olhar para o rosto primeiro, mas ele também fez esse trabalho com os valores, tá? Então, mais outra coisa que você pode pensar
na hora de fazer o seu design. O Mario é a mesma coisa, tá vendo? Luvas e rosto e o M lá em cima. O M do Mario é muito importante, né? Tanto o Mario quanto o Luigi, eles são diferenciados, pelo menos antigamente. Agora eles têm um design um pouco mais diferente, um mais alto que o outro e tal, mas no começo eles eram iguaizinhos. Então a diferença deles era a cor e o M e o L, né? Então você vê que ele mais uma vez puxou ali o foco pro M, pro rosto, que são os lugares mais importantes, tá? Agora você imagina se esse Super-Homem, por exemplo, tivesse essa cor aqui embaixo. Essa cor que eu fiz linda, né? Tá terrível essa escolha de cor, não só porque as cores estão super saturadas, mas você bota um branco do nada lá na sunga dele. E a primeira coisa que você olha é o branco. Não tem como. Se você olhar rápido o personagem, a primeira coisa que você olha é o branco, que é a sunga dele. E é estranho, certo? Você puxar o foco do seu personagem para a sunga. Não faz sentido. Aí até se você for ver os valores também errados, completamente errados, mais uma vez, os valores, tanto os valores quanto as cores, estão puxando o foco para a sunga. Então, uma coisa muito boa, se você fizer cor direto e não fizer escala de cinza igual eu faço, é você chegar e tirar a saturação completamente e botar em cinza, para você ver aonde que está indo o foco, certo? Como eu fiz aqui com o Mario, com o Super-Homem. O foco está indo realmente para onde você quer? Então você tem que se fazer essa pergunta também na hora de criar o personagem, tá bom? Tanto as cores quanto os valores. Você pode usar os dois, um ou outro, não sei. Mas tenha em mente isso, que é uma das ferramentas que você pode usar para direcionar o foco do espectador, tá bom? Próximo, vou falar do equilíbrio e contraste, tá? Também são alguns princípios, e o primeiro que está relacionado a eles é reta versus curvas, tá? Linhas retas conduzem os olhos rapidamente pelo design, certo? Então sempre quando tiver uma reta, você vai passar o olho bem rápido por isso, não vai chamar muita atenção. Agora, as curvas é justamente o oposto. Você vai desacelerar o foco e vai focar o seu olhar ali para aquela área que tem mais curvas, certo? Então aqui exemplos novamente. Olha esse da esquerda aqui. Quando você olha para esse design, deixa eu botar de outra cor de vermelho que eu já anotei vermelho aqui. Aqui você passa os seus olhos bem rápido, bem rápido, bem rápido, tá? Bem rápido. Aqui não, lento. Então para que ele faz isso? Porque o foco do personagem está lá em cima, mas nessa área, certo? Percebe bem. Aqui passa bem rápido. Ele usou bem esse princípio para puxar o seu foco para o lugar certo e é a área mais detalhada lá em cima. Aí você vê pela silhueta. Olha lá. Silhueta. Mesma coisa nesse aqui da direita, que é um personagem do Streets of Rage 4. Novamente aqui. As partes mais curvadas, que tem mais curvas, são essa área, rosto, cabelo, certo? E a guitarra. A guitarra para esse personagem é muito importante no jogo. Então, ele. Esse cara é muito bom com exagero, design, etc. Esse artista, eu adoro ele. Então, ele fez muito bem isso aqui, porque ele justamente puxou para a área mais importante o foco, que é o rosto e a guitarra dela, que é importante no jogo, que ela usa toda hora para bater e tal, etc. E o resto é reto. Reto aqui, entendeu? Puxou seu foco para o lugar certo. Outra coisa que você pode ter em mente: se você, por exemplo, chegar e botar o cabelo dela completamente reto e começar a botar, sei lá, uma guitarra cheia de detalhe aqui, a guitarra não, a guitarra é importante para ela, mas botar, sei lá, a roupa cheia de detalhe em todos os outros lugares que não seja lá em cima, você vai passar rápido pela parte de cima, o seu olhar, certo? E aqui vai passar devagar. Não é isso que você quer, tá bom? Então, outro princípio que você pode ter em mente na hora de criar o seu personagem e, e aliado com os outros, ótimo, né? Então, o próximo também tem um pouco a ver com isso aqui de cima, é simples versus complexo. Pode ser na silhueta, como está esse aqui na esquerda, essa raposa na esquerda. Olha como que essa silhueta da parte de cima está mais complexo que essa aqui a parte de trás.
né? Bem mais complexo lá em cima. Ou seja, o seu foco vai para cá, tá bom? E outra maneira que você pode usar isso é no design. Não necessariamente na silhueta, mas o rosto em si já é algo complexo, naturalmente por ter os olhos, nariz, boca, orelha e etc. Então é algo que já chama atenção por si só. Aí ele pegou e botou o rabo aqui bem simples. Olha como que está simples o rabo. Está bem simples as formas do rabo, certo? Então você não está puxando muita atenção para cá. Sua atenção maior está aqui. Simples versus complexo. Aqui é a mesma coisa dela. Olha o cabelo. Eu até fiz aqui o formato do cabelo. Olha como que as formas de cabelo estão complexas, certo? E outra forma complexa é essa parte aqui no meio, que é que ela é policial e tal, e isso é o símbolo deles lá no jogo, tá? Então, fora isso, tudo muito simples, o design. Essa parte mais complexa, cabelo e o meio, principalmente o cabelo aqui, e o resto simples. E ele também usou, não sei se vocês perceberam, o princípio da cor. Olha o cor do cabelo dela em relação ao cor de todo o resto da roupa dela. Seja na luva, na roupa, tá? Mesmo princípio de novo da cor lá em cima. Ele usou mais de um princípio aqui nela, tá? E ela no jogo, ela, apesar de você, pelo menos no primeiro jogo, antes de sair a DLC do jogo, você enfrentava ela no jogo. Ela era uma das subchefes do jogo, certo? Mas ela não é vilã, ela simplesmente é meio que enganada no jogo e tal. Então você vê pelas formas dela que ela não é vilã. Formas redondas, ela não é vilã. Ela não é vilã. Então, mais tarde, um jogo, claro, que DLC você pode jogar com ela também. Ela é policial. Então ele usou vários princípios aqui que eu já falei em cima para fazer o personagem e ficou, claro, bem feito. Fez bem o trabalho, certo? Próximo, vamos falar de repetições. As repetições podem ser nas formas, desculpa, botei em inglês aqui, agora que eu vi. Nas formas, detalhes e cores. Para que servem as repetições? Elas unificam o design. E eu gosto muito do design desse personagem, que é um personagem da Capcom. E se você for ver bem, ele usou vermelho, certo? Luvas de vermelho, joelhos e aqui na roupa dela em cima, tá? 5 partes de vermelho. Se ele tivesse posto só o vermelho lá em cima, a atenção é direto para a luva, tá? É a mesma coisa se ele tivesse posto o vermelho só lá embaixo. Olha lá, a atenção vai direto para o joelho. Então, ele foi esperto porque ele não queria atenção só para a luva, nem só para o joelho e nem só para a roupa dela ali no meio. Eu acho que não é o cinto dela, não, mas de qualquer maneira, porque ela desceu a roupa, né? Mas o que ele fez? Ele repetiu a mesma cor, que é o vermelho, que é uma cor que chama muita atenção, em 5 áreas diferentes e tirou um pouco desse foco do vermelho. Você não foca mais tanto no vermelho porque ele está separado pelo desenho inteiro, pelo design inteiro, entendeu? Então o seu olho não chega a focar em uma área só. Tem muito vermelho ali, então ele meio que não percebe tanto vermelho, assim, entendeu? Quando você olha. Então ele fez isso com vermelho, eu botei aqui, por algum motivo eu botei vermelho de azul. Vermelho, vermelho, vermelho. Os lugares têm vermelho, certo? Outra coisa que ele fez para unificar o design, as partes de metal. Se ele pega só a bota, por exemplo, e bota só a bota de metal. Deixa eu tirar aqui rapidinho. Olha como que falta algo, parece que só a bota de metal tá sobrando aquela bota dela ali. Tá sobrando demais, não faz sentido com o resto do personagem. Ele tá todo de preto ali, meio couro, e de repente surge uma bota de ferro, do nada, sabe? Então o que ele fez? Adicionou em vários lugares e unificou o design. Então, quando você olha a bota de ferro e você vê na roupa dela tem também, na luva dela tem também,
o design está unificado e não te incomoda. Faz parte do design dela, tem a ver com o design dela, certo? Mesma coisa com os espinhos. Adicionou o espinho dos dois lados aqui, certo? E mesma coisa, unificou o design. Então, ele também usou os outros princípios que eu já falei, como o espinho, por exemplo, a personalidade dela. Para quem jogou o jogo sabe. Ela, na verdade, tinha um capacete e tal, ela com um capacete com, com uma caveira e tal, então tem muito a ver com a personalidade dela, esses triângulos, certo? Então, ele usou a pele dela para o contraste, tá? A pele dela tá fazendo contraste com o resto da roupa inteiro, e ele usou uma parte diferente das outras, que é essa roupa aqui do meio. Deixa eu botar de vermelho. Essa camisa dela aqui tá diferente. Apesar de ter um pouco da camisa dela, um pouco da cor da camisa no cabelo, mesma cor, olha lá, se você for ver aqui e aqui, ó. É a mesma cor mais ou menos, usado para unificar também, mas só que esse design é completamente diferente do resto, mas chamou atenção lá para cima. Foi bem feito, muito bem feito na verdade. Eu adoro o design desse personagem, dessa maneira que ele tá aqui, eu gosto bastante mesmo. Então esse é um exemplo para mim ótimo de design de personagem. Ele usou mais uma vez muitos princípios que eu já falei ali em cima, tá? Agora Ryu, acho que a maioria das pessoas conhece, vermelho para foco, luva e faixa na cabeça. No Street Fighter, eu não sei se vocês sabem, mas eles têm o costume, eu acho que até hoje, não sei se eles fazem isso também, eles costumam fazer os personagens com pés e mãos muito grandes, porque para eles é bom, porque os personagens usam pé e mãos para bater, certo? Porque é um jogo de luta. Então ajuda você a focar mais nos pés e nas mãos e tal. E eles têm esse princípio na hora de fazer os personagens. Então tem tudo a ver que eles tenham botado o Ryu com a luva vermelha também, certo? Porque chama atenção para a mão dele na hora que você tiver com o personagem lá jogando. Antigamente o gráfico era pequenininho, né? Aí você vê ele dando soco e tal. Então, branco no resto inteiro, tá? E o design super, super simples e funciona. Funciona muito bem, tanto funciona muito bem que durou por décadas, tá? E usando mais uma vez os princípios, ok? Pro próximo, não. Mas tem uma coisa importante, tem que ter muito cuidado com repetição, tá bom? É, tem um tipo de repetição que eu vejo muito sendo usado, eu já fiz muito esse erro também, que é principalmente a repetição das formas. E aqui está um exemplo ótimo. Ó. Esse aqui é um desenho oficial do. Acho que é o Street Fighter 02, se eu não me engano. Então, se você for pegar o shape dele aqui, a forma dele, a silhueta, tá, tá variada. A silhueta, certo? Tá completamente variada. E se você for pegar o tamanho, por exemplo, da cabeça, olha a variação de tamanho, certo? A variação aqui, mais uma vez, de tamanho. Ele varia o tamanho das formas. Agora, esse cara que desenhou esse aqui da direita, ele fez tudo do mesmo tamanho. Tá tudo exatamente do mesmo tamanho. E quando eu olho esse desenho, isso me incomoda profundamente. Fica muito estranho. Se você for repetir as formas, se você usar círculos, por exemplo, no desenho, repete as formas, muda de tamanho. Muda de tamanho. Pequeno, grande, médio. Vai mudando de tamanho. Não deixa tudo igual um do lado do outro, que não dá certo. Se você mudar de tamanho, fica muito melhor, certo? Então, cuidado com as repetições. E isso serve nas cores também, tá? E principalmente nas formas é que eu vejo mais errado, na verdade. Então toma cuidado. Aliás, esse cara que desenhou isso aqui fui eu, tá? Desenhei anos atrás esse desenho. E quando eu olho até hoje me incomoda, me incomodava na época, eu não sabia o porquê. Eu sempre pensava, cara, eu fiz os músculos, eu detalhei. Claro, pro meu nível na época tava ok, pro meu nível na época, né? E era o máximo que eu podia fazer, mas o que tá errado nisso? Por que ele tá tão estranho? Claro que tem partes aí que não estão muito legais, não só
essa parte das formas, mas é isso que incomoda mais, tá? As formas muito parecidas. Então, toma cuidado com isso na hora que você forem fazer design, ok? Ah, próximo, tangente. Eu vi ultimamente quem, cara? Teve gente que eu vi ultimamente cometendo esse erro. E olha o chapéu dele aqui com o telhado da casa. Engraçado, certo? Parece até que. Claro que o cara. Eu não sei quem foi o cara que fez isso. Ele tava falando sobre isso. Você vê que ele até tem os balões aqui das falas, tá falando sobre tangente. Eu não sei quem foi o cara que fez isso, mas provavelmente ele tava explicando o erro, né? Mas. E fez de propósito. Mas existe esse tipo de erro. Eu já cometi esse tipo de erro também. E esse aqui é um cara muito mais simples de ver, incomoda muito mais, mas existe muito desse tipo aqui, ó, que é o da esquerda. Olha o cotovelo batendo certinho na parede, o cabelo batendo certinho. Isso incomoda demais. Incomoda demais. Evita, dá uma olhada depois que você fizer o seu desenho e vê se tem alguma tangente, alguma coisa estranha. Sei lá, um pé batendo no outro certinho, encostando no outro na linha certinho. Ou se você fizer mais de um personagem, isso é muito fácil de acontecer. Toma cuidado com tangente. Evita. Evita não. Tira isso do seu desenho completamente. Você não quer tangente no seu desenho. Que vai ser chamada a atenção, essa coincidência incrível que aparece, vai chamar atenção e não é legal. Não é legal, tá? Próxima coisa importante, princípio é silhueta. Então, o que você tem que ter em mente na hora de fazer silhueta? Principal, exagero, tá? Esse é o principal na hora de silhueta. Eu não anotei aqui, mas outra coisa muito importante é deixar fazer a silhueta. Se você for pegar só a silhueta, deixar claro que tipo de personagem é, seja personalidade, seja, sei lá, seja um gato, por exemplo. Dá para ele ser reconhecível que é um gato, ou o que ele está fazendo, o que o personagem está fazendo. Ele está tocando, sei lá, guitarra. Faz uma silhueta que dê para ver que ele está tocando guitarra, entendeu? Então, se você pegar, por exemplo, um cara tocando uma, sei lá, corneta, sabe? Você faz a silhueta só, certo? Ele está lá tocando a corneta dele, tá com o braço aqui. É um exemplo bem pouco, tá? Mas beleza. Tá com o braço aqui e a perna. Você consegue reconhecer, certo? Mas agora imagina esse cara que está de lado de frente. Braço vindo para frente, a corneta vindo para frente e a perna. E a corneta aqui, círculo. Silhueta terrível. Coisa que você tem que evitar isso, tá? Dá uma olhada na silhueta, vê se é reconhecível. Isso é importante também, assim como o exagero, tá bom? E outra coisa importante é o espaço positivo contra o espaço negativo. Eu vou mostrar já já. Primeiro eu quero mostrar esse exemplo aqui, que eu não sei de onde veio também. Eu achei no Google. E olha a diferença do primeiro desenho para o segundo. E aqui a silhueta, que interessante. Olha como que esse segundo desenho está muito mais interessante de se ver, tá? Ele exagerou a posição. Olha aqui o corpo, ó, fazendo. Esse aqui não está reto também, mas está quase. E esse aqui está muito mais exagerado, certo? Ele usou bem do espaço negativo, que é isso aqui. O que é o espaço negativo e positivo? O negativo são esses espaços que ficam no meio. O positivo é justamente essa parte toda de preto, que seria essa parte preta aqui, tá bom? O negativo é a parte que está dentro ali, o branco dentro. Então, esse espaço negativo, principalmente, pode ser usado para fazer silhuetas e formas interessantes. Muito interessantes, diferentes, que vai ajudar no design do personagem, tá bom? E, então, olha como que ele exagerou bem a silhueta, tá? E como ficou mas bem melhor. Não tem nem comparação, tá bom? Então, silhueta, certo? Exagero e espaço positivo e negativo. E para finalizar, hoje eu peguei uns exemplos de design que eu acho muito bom. O desenhista, a desenhista ou desenhista, não sei, ele acertou na hora dos designs. Princípios, todos esses princípios ele sabe usar muito bem, tá bom? Tá aqui alguns exemplos.
Aqui, se você for pegar já a silhueta, já é incrível a silhueta que ele faz, certo? Olha como que dá para ver perfeitamente o que o personagem está fazendo a silhueta, tá bom? Princípio de design, essa máscara aqui não dá para ver, mas ele tem uma máscara que é uma forma de caveira. Então, essa forma de caveira, claro, é muito detalhada, tem os olhos, o nariz, os dentes. Então, quando ele veste, é aquele princípio do complexo contra simples, certo? O complexo fica aqui em cima e olha como que essa roupa dele, por exemplo, é simples, né? Então ele usa bem esse princípio, as cores puxando a atenção, tá? Mais uma vez usando muito bem o princípio. Aqui é a mesma coisa, princípio das cores, preto para o personagem inteiro, porque esse personagem ele é uma espécie de ladrão, uma espécie de ladrão. Mas ele é herói, ele é um herói. Ele faz as coisas fora da lei, mas ele quer ajudar as pessoas. Então o que ele fez? Roupa preta, máscara branca, tá? Porque o branco representa essa parte dele do bem do herói, certo? Apesar de eu não ter falado dessa parte, mas as cores também têm esse papel. Então, olha o princípio que ele usou novamente. Aqui, ó. Espaço negativo, espaço negativo, espaço negativo, espaço negativo. Muito bem feito mesmo. Muito bem feito. Se você for pegar a silhueta, também é. Ah, não dá. Tá com. De qualquer maneira, se você for pegar a silhueta, também tá muito bem feita. Acredito que dê pra fazer isso nesse desenho. Deixa eu ver. Tentar de novo. Ah lá. Nossa. Perfeita a silhueta. Muito bem feito mesmo. Muito bem feito. Dá para saber exatamente o que eles estão fazendo, certo? Eu esqueci desse espaço aqui ainda. Esse aqui. Espaço negativo nesse personagem aqui. Deixa eu botar preto de novo. Ah lá, nossa, muito bem feito, certo? Então, mais exemplos embaixo aqui. Deixa eu tirar essa seta vermelha. Mesmo artista, mesmo jogo, tá? Você pega esse gato e bota tudo de preto. Você sabe que é um gato na hora. Olha lá, orelha, rabo, perfeito. Aqui ele chama atenção com o olho azul e com esse amarelo aqui. Chama atenção, tá bom? Ele bota o branco e o preto novamente no gato, não é à toa, tá? Porque o gato também é o herói e ele também faz as cores junto com o outro, o branco e preto, muito bem feito. Silhueta ótima, triângulo e redondo. Ele é amigável pra caramba no jogo, mas ele tem a parte do triângulo dele, certo? Então tá vendo que ele gosta das, dos diamantes e quando ele consegue os tesouros no jogo ele fica super empolgado. Então ele tem essa parte dele também que não é só o círculo redondo, amigável e confiável, não. Tem o triângulo também dele, tá bom? Bem feito. Ela aqui, mais uma vez, ele usou vermelho lá embaixo, que chamaria atenção, mas olha a máscara aqui, dando equilíbrio, tá bom? Repetição, repetição. Ah, vermelho aqui novamente, aqui na roupa dela, ó. Repetição novamente, tá bom? Vermelho de novo na saia, repetição. E cabelo, olho, chamando a atenção lá para cima. Chama a atenção lá para cima. Aí você vem mais uma vez com o complexo contra o simples. Olha isso aqui. Complexo, complexo, complexo. Olha essa silhueta como completamente complexa aqui, simples, simples, simples. Tá vendo? Seu olho para lá em cima. Seu foco para lá em cima. E passa rápido na parte de baixo. Mesma coisa com o gato ali em cima, tá? Ali do lado, tá? E aqui vai reto. Mesma coisa com o gato. Provavelmente com o de cima também. Cabelo, tá vendo? Olha a forma do cabelo, todo o complexo da máscara. Então, ele usou, acho que todos, talvez, princípios que eu falei. Bem provável. Se você tirar, talvez, as cores.
Vai dar para dar uma olhada nos valores. É provável que estejam bons também. Ah lá, muito bons também. Muito bom. Perfeito. Esse aqui é um exemplo ótimo de design. Esse é algo a ser estudado. Se é algo realmente a ser estudado, eu vou estudar depois isso. Mas, de qualquer maneira, muito bom. Aqui, repetição do vermelho, que eu nem tinha visto. Repetição do vermelho. Interessante, muito interessante mesmo. Então, esses são os princípios que eu listei. Tem alguns outros, como, por exemplo, ritmo. Tá? Você desenhar um personagem com ritmo, igual tá esse aqui, para demonstrar a personalidade dele. Talvez esse personagem seja não tenha tanto essa parte do ritmo, porque tem a ver com a personalidade dele, e esse aqui tem mais, tá vendo? A curva e tal, também demonstra muita personalidade, tá bom? Mas eu não listei isso porque também tá um pouco com essa parte gestual e tal, tá um pouco misturado com isso. Então eu não citei, e como eu falei, as partes das cores, se você for pegar lá e ver, o amarelo significa isso, isso, aquilo, verde e preto, etc, etc. Muito bem usado nisso aqui também. Esse amarelo desse cara, ele não é à toa, porque a personalidade dele é justamente isso. Esse amarelo, essa cor forte dele, ele tem essa personalidade mesmo de não ser tímido, ficar com raiva fácil, entendeu? Então, tudo isso está demonstrado nas cores aqui também. Ele usou todos os princípios, como eu disse. Tá? Então, esses foram os princípios que eu achei mais importantes, e eu listei. Eu acho que, cara, se você souber isso, na hora de fazer personagem, você já está meio caminho andado para fazer um personagem bom. Um personagem que, mesmo sem saber o porquê, as pessoas vão olhar e falar, cara, muito bem feito, muito bem feito. Por algum motivo esse personagem está muito bem feito. Não são só as cores que estão bonitas, não é só o desenho que está bonito, mas o personagem foi criado com muito carinho e ficou muito bem feito. E mal sabem eles que você usa esses princípios. E tá aí a prova, como eles ajudam. Eu peguei jogos enormes como Mario, Batman, Super-Homem, Streets of Rage, Street Fighter, etc, etc. Então você vê Persona, que é um jogo famosíssimo também. Então você vê que é realmente muito usado. É até engraçado você ver que personagens como Mario, que foi feito sei lá, décadas atrás, cara, os caras usavam isso. Antigamente não tinha muito esse negócio de concept art e tal, naquela época. Eles meio que era o cara que desenhava e o cara tinha que se virar, entendeu? Vamos criar. Claro que deveriam existir alguns princípios sim, porque isso começou com Disney, animação antigamente, etc. Mas não era como é hoje, né? O trabalho do cara que faz concept art, tá? Mas é engraçado você ver como que eles eram usados ainda assim. E os personagens justamente que, que fazem sucesso são os personagens bem feitos. Até se eu pegar o Sonic, ele tem, perfeitíssimo, ele tem as partes redondas do olho da boca, certo? Mas ele tem muito triângulo nele, porque essa personalidade Ed, né? Ele corre pra caramba, e ele não é igual ao Mario, que é super amigável, não. Ele faz as coisas do jeito dele, ele tem liberdade, ele gosta de fazer as coisas do jeito dele. É um personagem completamente uma personalidade completamente diferente da do Mario. Então ele tem o círculo nos olhos, na bochecha e na boca, mas ele tem o resto do triângulo, tá? Melhor som que eu desenhei. Ele tem o resto dos triângulos e também, mais uma vez, usado para fazer a personalidade dele, e é outro personagem que está aí até hoje por décadas, sabe? Então, tá aí. São os princípios que eu listei. É isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram falar, não sei, pode me mandar. Se tiver alguma coisa, fique à vontade. Fala nisso, eu vou parar de gravar agora. Eu acho que eu vou tirar essas partes das dúvidas da gravação. E aí fica a dúvida aqui mesmo para vocês, se vocês quiserem perguntar. Até porque leva um tempo, eu vou ficar em silêncio tempo esperando vocês digitarem. Então eu vou tirar e vou parar a gravação aqui, beleza? Então vejo vocês no próximo vídeo. Eu vou parar a gravação e vem com as perguntas aí.
Até. Para quem está assistindo no YouTube, até mais.